Aí, gente, eu vou trazer alguns dados pra vocês verem como que é normal. Porque às vezes a pessoa acha que ela é sabe, ai meu Deus, eu tenho medo. Não, mas todo mundo tem. Olha isso, olha alguns dados que eu vou trazer pra vocês. Na verdade, esse medo de falar em público, ele se chama, em termo científico, glossofobia. Glossofobia. Tem uma origem grega e quer dizer, glosso quer dizer língua e fobia medo, tá? Então, essa é uma das fobias mais recorrentes no mundo todo, certo? Então, ó, olha só, estudos científicos mostram que mais de 75% da população mundial, gente, sofre ou já sofreu com esse pavor de falar em público. Então, gente, as pessoas elas têm esse medo. O que é preciso é quebrar. Então é natural da gente ter esse medo, tá? Não é nada anormal, certo? Então, essas pesquisas elas mostram que todo mundo é acometido por isso. E tem pesquisas também, gente, que dizem que esse medo, às vezes, de falar em público, ele é maior. O medo de falar em público, algumas pesquisas comprovam que ele é maior do que as pessoas serem acometidas por doença ou até mesmo morrer. Então, olhem a complexidade disso. Foram feitas pesquisas no mundo todo, e essas pesquisas elas dizem, por exemplo, tinha 3 opções. O que você tem mais medo? De falar em público, de morrer ou de, sei lá, ser acometido por uma doença? As pessoas, elas têm mais medo de falar em público. Grande parte tem mais medo de falar em público do que morrer ou ter alguma doença. Então, olha só a complexidade do negócio. Então, não é com você, tá? É geral, é mundial e é algo natural do ser humano, tá? E aí, gente, eu venho aqui também trazer pra vocês a importância. Por que é importante, gente, a gente dominar, né, essa parte da fala, da comunicação, da oratória? Em tudo na nossa vida, né? No relacionamento, no trabalho, aqui no digital principalmente, tá? Então, a gente vive numa era digital que a gente precisa chamar atenção. Gente, quantos milhões de contas tem aqui no Instagram? Às vezes falando a mesma coisa. Então, a gente precisa de algum ponto de atenção. A gente precisa atrair a atenção das pessoas. A gente precisa ser ouvido. Então, quando você domina essa oratória, essa comunicação, você já sai quilômetros na frente de outras pessoas. E é por isso que eu quero que vocês trabalhem isso dentro de vocês, essa parte da comunicação, porque é muito importante para você apresentar ideias no trabalho. Você vai participar de uma reunião, você precisa saber falar. Para argumentar, para convencer pessoas na hora da venda, quando você está vendendo. Você precisa de argumentação, você precisa saber falar, certo? Então, para tudo, para conectar, para se relacionar, eu não falo tanto para vocês a questão de fazer conexão com a sua audiência. Como que eu vou me conectar se eu não consigo, se eu não domino, se eu não fizer essas lives para vocês? Só que não pense que é normal para mim. Eu também fico com frio na barriga. Eu também fico com um medo, um receio. É normal, gente. Só que assim, se você não enfrentar esse medo, se você não der de cara com ele, você nunca vai vencer. E eu vou passar um direcionamento muito bacana para que vocês possam trabalhar isso, tá? Então, é muito importante. Eu quero que fique clara essa importância pra vocês, tá? Em tudo, no trabalho, na nossa vida pessoal, tá? Pra você ensinar seu filho, pra você se comunicar com as pessoas, tá? Boa noite, galera que tá chegando. Vamos lá, gente. Vocês estão atrasados, hein? Vamos lá, então, gente. Então, essa importância é algo... Essa comunicação, gente, é algo que não é do futuro. Você aparecer nos stories, você fazer vídeo aqui no digital, não é algo que é do futuro, é algo do presente. É algo totalmente do presente. Então não fique achando que você, nossa, eu sou um ET aparecendo aqui ao vivo para as pessoas. Não, gente, é algo totalmente, é o que você tem que fazer, é o que o mercado está pedindo. Então, quem não é normal é quem não está fazendo, tá? E tá tudo bem também, gente, tá? Não tô julgando ninguém. Mas assim, a gente vai entrar no mérito aqui que as pessoas julgam, que as pessoas tiram sarro, né? Que as pessoas chamam de blogueirinha. A gente vai entrar ainda nessa fase, tá? Vou falar pra vocês ainda como vencer isso. Mas a maioria das pessoas tem medo por isso. De ser julgado, de não ser aceito, tá? Então, eu quero deixar claro pra vocês que essa é uma realidade presente, ainda mais com pandemia, gente. O digital, ele potencializou. A gente tá vivendo 20 anos na frente do que era pra gente viver, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro pra vocês também. E aí, gente, tá tudo bem? Som? Estão me ouvindo legal? Mandem aí os aviões. Quero ver vocês também. Vocês estão muito quietinhos. Mandem aí os foguetinhos pra mim ver se vocês estão gostando, se vocês estão ouvindo, tá bom? E vamos lá. Olha só, gente, aí eu trouxe pra vocês também algumas razões, tá? Razões pelas quais a gente tem medo de falar em público, a gente tem medo de aparecer, tá? Porque que nem eu falei pra vocês. Não adianta eu passar um direcionamento, falar, faça isso, se a gente não vê na raiz. Por que você tem medo? Pode ser por várias razões. E eu vou mostrar pra vocês agora, tá bom? Boa noite, gente. Vamos lá. As razões pelas quais você pode ter medo de aparecer. Primeira razão, gente, que pra mim é a que domina, é o medo de parecer tolo, de ser julgado e de não ser aprovado, tá? Então, gente, as pessoas, elas têm muito medo.
Esse medo de ser julgado, né? De ser chamado de blogueirinho, da pessoa tirar sarro de você. E isso, gente, é uma coisa que muitas vezes tá mais na nossa cabeça do que na cabeça do outro, certo? Às vezes é uma crença que tá muito mais enraizada na gente do que de fato acontece. Porque, que nem eu falei pra vocês, essa é uma realidade. Olha lá, a Patrícia falou de ser julgado sempre. A gente tem esse medo de ser julgado, sabe? De parecer tolo aqui falando, entendeu? E isso, gente, é uma crença limitante que limita a nossa atuação. Isso tá deixando você de conquistar coisas memoráveis, de repente. Então, gente, eu quero que vocês entendam que, assim, ó, a gente tem uma necessidade humana de pertencimento, tá? É uma necessidade humana, sabe aquela necessidade que a gente precisa de um retorno da pessoa, a gente precisa de uma pessoa falando, ai, que legal que você tá fazendo, parabéns. Porque às vezes você posta alguma coisa e ninguém fala nada. E aí você põe na sua cabeça que estão te julgando, que estão te achando um besta, entendeu? É por isso que acontece isso. E a gente tem essa necessidade de pertencimento, é algo natural. A gente quer que as pessoas venham na nossa costa, bater na nossa costa. Só que isso daí, gente, esse negócio é igual no grupinho da escola. Quando você se sente excluído daquele grupinho, você fica doido, né? Algumas pessoas até surtam por conta disso, pelo pertencimento, né? Então, as pessoas elas ficam com esse medo de não ser aceita. Então, ela segue a boiada para que ela seja aceita. Olha lá, a Aline falou, precisamos de alguém que demonstre que nos aceitou. Exatamente. Quando a gente se expõe na rede social, a gente tem uma necessidade muito grande de que a pessoa venha falar, olha, eu tô gostando do seu trabalho, eu tô gostando de ver sua rotina. Só que as pessoas não falam, gente. Eu sou uma pessoa que quando eu vejo alguém se destacar, assim, né, mostrando mais coisa, mostrando os bastidores, postando mais, eu sou uma pessoa, tá, Ana Laura, que eu sempre vou ali e mando uma mensagem pra pessoa, nem que eu conheça pouco, que não seja minha amiga. Eu vou como forma de incentivo. Eu vou lá e falo, olha, eu tô gostando de ver você, desse posicionamento. Hoje mesmo eu falei pra uma pessoa que ela era totalmente sumida do digital e ela começou a postar umas coisinhas e eu tô adorando. E eu fui e falei pra ela, dei esse feedback. Mas esse é o meu posicionamento. E a maioria das pessoas não fazem isso. Elas ficam em off, elas só ficam olhando o que você tá fazendo. E aí, às vezes, você tá achando que você tá sendo julgado. Mas, às vezes, é algo que tá aqui dentro da sua cabeça. Entendeu? E tem também as pessoas, né, que te criticam. Que falam, ó lá, blogueirinha, não sei o quê, não sei o quê. E pode ter certeza, gente, que essa pessoa que ela te critica, pensa nela agora. Eu quero que você pense numa pessoa que já te criticou. Aqui, pensa nessa pessoa. Eu tenho certeza que essa pessoa, ela é uma fracassada, ela nunca construiu nada, ela desiste fácil, ela nunca construiu nada na vida, tá? Então, é esse tipo de pessoa que vai te criticar. Então, essa margem você não pode abrir. Você não pode abrir margem pra esse tipo de pessoa. Porque esse tipo de pessoa não vai agregar nada na sua vida. Ela não conquistou nada. Ela não tem sucesso. Ela não tem nada. E a pessoa que tá... Olha lá, Ju, verdade. Por exemplo, posta enquete e dá pra contar no dedo quem responde. É exatamente isso, gente. É por isso que muita gente desiste. A gente posta lá as enquetes, as caixinhas, e o pessoal não interage. Mas o pessoal tá te vendo. Pode ter certeza que você tá inspirando. Nem que seja uma pessoa, você tá inspirando. Então não pare. Tudo é um processo. Tudo é um processo na nossa vida. E pode ter certeza que você tá inspirando, nem que seja uma pessoa. Mas a pessoa, ela não vai pôr, às vezes ela não vai pôr o dedo lá, ela não vai comentar, porque ela só tá olhando. E umas vão te criticar. E que nem eu falei pra vocês, essas que vão te criticar são essas pessoas que você não tem que dar margem. Porque são pessoas fracassadas que, na verdade, elas queriam ser você. Elas queriam ter o posicionamento que você tem, porque ela sabe que com esse posicionamento você vai crescer. Ela sabe que você tá, né, melhorando as suas habilidades. Então, o que ela tem é inveja. Então, gente, eu quero que a partir de hoje, se vocês têm essa mentalidade, que vocês acabem com isso. Não dê margem pra esse tipo de gente. Hoje mesmo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ganhando esse tipo de pessoa. Hoje mesmo, quero compartilhar aqui com vocês. Já que eu tô falando, vou compartilhar. Hoje mesmo, eu ganhei um hater. Olha só, quem sabe o que é hater? Hater é aquelas pessoas que ficam te criticando ali na internet. Assim, o meu conteúdo, ele tá rodando pro Brasil inteiro, já mostrei pra vocês nos stories. Todos os estados praticamente estão recebendo meu conteúdo. Então, assim, à medida que a gente cresce, a gente vai sendo criticado. E aí, foi muito engraçado. Teve uma pessoa que comentou, acho que faz uns 2 dias num vídeo meu, um vídeo que eu me inspirei, eu vi um Reels que falava um negócio de medo, uma coisa assim, não sei se vocês viram esse vídeo meu, que eu falei da caneta. Se eu jogar uma caneta pra você, você não vai ter medo de pegá-la. Agora, se eu jogar o meu celular, você vai ter medo. Eu me inspirei naquele Reels e fiz uma construção pra falar que quando a gente tem medo, é algo importante pra nós. E aí, depois eu desenvolvi. E aí, você acredita que esse cara veio e comentou assim, que ele já ouviu isso em algum lugar, no sentido de que, assim, que eu tava copiando alguém. Aí, beleza. Aí, a gente sempre, quando tem hater, eles vão se achando, né? Aí, apareceu um outro cara e comentou embaixo hoje
Hoje mesmo, ele comentou assim, nossa, verdade, eu ouvi isso num podcast. Tipo assim, ignorante, né? Porque ele não sabe que tudo, eu sempre falo, tudo se copia, nada se cria. Então, toda vez que eu tô falando com você, não sou eu, todo mundo, gente, todo mundo que fala alguma teoria, alguma coisa, é de uma teoria, é de um livro, é de uma inspiração, e aí você vai colocar a sua carga, a sua energia, a sua vivência, e é isso que eu faço. Eu tenho as minhas bases, né, que eu me inspiro, e aí eu coloco ali a minha vivência, o meu propósito, a minha opinião. E aí eu coloquei só nessa parte da caneta, que é um exemplo muito comum, e a ignorância deles, e me zoando, sabe? Falando assim, ai, isso aí eu vi num podcast, não sei o quê. Sabe, uma ignorância. Aí eu bloqueei eles, lógico, porque eu não vou deixar uma merda estragar meu dia, né? Aí bloqueei e restringi, apaguei o comentário, e vocês não acreditam. Ele foi na minha página do Facebook, me encontrou e comentou no meu vídeo do Facebook. Veja só como que é engraçado. E aí, lógico, né, eu excluí de novo, restringi ele, mas assim, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar. Agora, se eu me deixar abalar por isso, entendeu? Se eu me deixar abalar e falar, nossa, o cara tirou sarro de mim, gente, pelo amor de Deus, não dê margem pra esse tipo de gente. Eu tenho certeza que se eu entrar no perfil dele, é um cara ignorante, que não tem estudo, que não tem conhecimento nenhum, que não faz nada da vida, né? Não conhece nada, não construiu nada e tá preocupado com o meu conteúdo, que tá ajudando pessoas, certo? Que tá ajudando pessoas, que tá transformando a vida das pessoas e tá me julgando, gente. Então isso é extremamente normal. Eu tô compartilhando isso com vocês porque aconteceu hoje e eu queria contar essa história. Mas isso vai acontecer com vocês também. À medida que vocês vão crescendo, vocês vão sendo cada vez mais criticados, tá? E é extremamente normal, tá? Essa é uma das razões, então, gente. Não dê margem pra esse tipo de coisa. Principalmente até na família, gente, acontece. Você tá ali, você chega, a pessoa fala, ai, chegou a blogueirinha. Às vezes a gente não se sente bem com isso, né? Só que aí você pode ter certeza, essa pessoa que te chamou de blogueirinha, que zoou com a sua cara na frente de toda a família, você pode ter certeza que quando você fizer sucesso, ela vai chegar em você e vai falar assim, ô, Ana, você pode divulgar minha empresa lá no seu Instagram? Você pode fazer isso pra mim? E se você não faz, sabe o que ela vai falar? Ela vai falar, nossa, mas você não divulga, você divulga um monte de gente, mas os parentes, nada, né? É isso que a pessoa vai falar. Escreva o que eu estou falando. É isso que a pessoa que te zoa, que te critica e que tira sarro de você vai falar, tá bom? Anota. Olá, a Lu falou, essas pessoas têm tempo pra ficar fazendo isso. É um desocupado. Mas lógico, gente, você acha? Ele foi atrás da minha página no Facebook. Então, assim, ele realmente estava focado em me atingir. Mas ele não conseguiu, tá? Resumo da ópera, ele não conseguiu. Então, gente, isso é normal, tá? Eu quero que vocês entendam esse processo. Inclusive, eu quero até mencionar a Lu, que falou agora. Lu é minha aluna da mentoria, de uma das turmas. E ela é uma das pessoas que é o maior exemplo que eu posso usar dessa questão do medo. Ela sempre falou pra mim que ela veio de uma profissão extremamente rígida, assim, que era de bancária e tudo mais, que não aparecia, né? Então, aí ela veio a empreender, ela tem a loja dela hoje. E ela tinha muito esse medo dentro dela. E a gente conseguiu quebrar isso na mentoria, né? No nosso método, a gente conseguiu quebrar isso. Hoje, ela faz reels, ela posta o que ela quer, ela fala o que ela quer, ela compartilha a história dela. Então é muito legal, é muito orgulho pra mim mesmo saber que ela conseguiu vencer isso. Porque realmente é algo que bloqueava ela, né? E até em relação, ela até comentou uma vez comigo, em relação ao marido, às vezes, né, não gostava muito. E aí ele passa a entender, a hora que vê o resultado, ele passa a entender, né, esse propósito, essa exposição. Então, gente, é extremamente profissional, tá? É extremamente profissional. Se você quer ser um bom profissional hoje, você precisa disso. Você precisa aparecer, você precisa humanizar a sua marca. A gente vai ter ainda uma aula de humanização de marca, tá? Prometo pra vocês. Mas o que eu queria falar mesmo era dessa questão de ser julgado, tá? Quero que vocês quebrem isso. Vamos lá. Outra razão que vocês podem ter medo... Ai, gente... Outra razão que vocês podem ter medo de falar é a falta de preparo, gente. Falta de preparo, falta de prática. Se você não domina o seu conteúdo, se você não domina o que você vai falar, vai misturar medo com falta de prática, com falta de domínio do que você vai falar. E aí, ó, vai virar uma lambança inteira, tá? Vai virar uma lambança inteira. Olha lá, o pessoal tá falando aqui, Vinícius, quem não é visto não é lembrado. É isso mesmo, gente. Às vezes a gente fica com a mentalidade assim, ai, a pessoa vai enjoar de mim. A pessoa tá me vendo, vai enjoar de mim. E não, a pessoa não enjoa de você. Porque quanto mais você aparece pra ela, quando ela precisar de você, é de você que ela vai lembrar. Porque tem muita gente boa no mercado que não aparece e deixa de vender, deixa dinheiro na mesa. Por quê? Porque não tá aqui no digital. Tem pessoas bem piores que você, profissionais ruins, terríveis, que nem são profissionais, que aparecem aqui, que dominam a oratória e a comunicação, que saem muito na sua frente por conta disso. Então isso é um divisor de águas na sua vida. Eu quero que vocês entendam, tá? Vamos lá então, gente. Seguindo aqui com as razões que você pode ter esse medo. A falta de preparo também, gente. Então, assim, se você não domina, se você não pratica, você vai cada vez mais ficar inseguro e vai alimentar esse medo. Cada vez mais você vai alimentar esse medo. Se você não se prepara, se você não faz, entendeu? Então pegue e faça. Faça e põe a cara ali e vai testando, porque você só vai ficar bom com a prática, sabe? É a mesma coisa por exemplo, assim, quando você vai dirigir.
Então, quando você pega um carro ali pela primeira vez, você não sabe, você não tem comando da situação, né? Você não tem controle, você não sabe o que é o câmbio, você não sabe onde acelera, onde breca. Então, você precisa de um preparo antes, de você saber as funções de cada coisa ali, né? E além de você saber a função de cada coisa, é só a prática da direção que vai fazer com que você fique bom. Você não vai dirigir em São Paulo já que você tirou carta. Por quê? Porque você precisa de uma prática, entendeu? A Lu falou, eu sumi uns dias e as pessoas me perguntaram se havia acontecido alguma coisa. Olha lá. As pessoas, gente, elas são silenciosas. O seu cliente é silencioso. E às vezes tá fazendo a diferença na vida de uma pessoa, de uma palavra que você fala, e as pessoas percebem, elas querem te acompanhar. Eu tenho certeza que comigo é assim também. Quando eu não posto nada, quando eu fico sumida, as pessoas já ficam ali esperando. Porque eu também, como consumidora do Instagram, eu fico assim. Tem umas pessoas que eu gosto de ver e seguir, que quando eu não posto, eu falo, meu Deus, o que aconteceu? Né? Então é exatamente essa dinâmica. Vinícius, a pessoa espera todo dia o conteúdo. Eu, pelo menos, sou assim. Quem sempre posta e, de repente, para já acha estranho. Exatamente, gente. A gente fica esperando. A gente quer ver aquilo. A gente acha super estranho quando a pessoa some. Então, não ache que você tá falando sozinha. Não ache isso. Porque as pessoas, elas sentem falta de você quando você some. Você pode ter 500 seguidores, você pode ter 1.000, 1.500, não importa o número. As pessoas que estão ali, se a pessoa ela não quer te acompanhar, ela sai. Ela sai do seu Instagram, ela não fica ali. Né? Então, eu não quero que vocês desanimem em relação a isso, tá? Aí a segunda razão, né, que eu tava falando, a falta de preparo, como a direção, a gente só fica bom quando a gente pratica. Quanto mais praticar, melhor vai ficar, tá? E, gente, a terceira razão é a questão da experiência negativa. Então pode ser que em algum momento da vida de vocês aconteceu alguma coisa, uma experiência negativa, e você fique com aquele trauma, sabe? Eu lembro muito na faculdade, por exemplo, tinha colegas que, assim, tinham pavor de apresentar trabalho. Chegou uma vez que uma menina, assim, ela chegou a chorar, gente, na frente. Ó, é horrível, é terrível, a gente se sente muito mal, né, pela pessoa também. Porque imagine a situação, né, eu não desejo pra ninguém. Ela não tava dominando o conteúdo, ela não sabia o que tava falando, e aí ela começou a chorar, gente, uma sala de 50 alunos. E a gente é posto em jogo, né, na escola, na faculdade, a gente é obrigado a apresentar. Então a gente precisa até incentivar os nossos filhos, desde pequeno, né, a ter essa habilidade. Olha lá, a Aline falou, some as palavras. Exatamente, gente, some, dá branco. Por isso que eu vou passar aqui pra vocês o direcionamento depois, e no direcionamento fala que você precisa se preparar. Eu tinha muita vergonha de apresentar também. E o que eu fazia? Eu me preparava, qual que era a minha arma? Eu me preparava muito. Eu estudava o conteúdo, porque eu precisava saber. Porque você imagine juntar a falta de preparo com o medo. Aí, minha filha, pode esquecer. Aí é de chorar mesmo, aí é de chorar, tá? Então, gente, a gente precisa estar pelo menos preparado. Porque aí com o medo, se a gente tá preparado, e aí a gente tá com medo, o medo ele vai saindo. Conforme você vai falando, conforme você vai se desenvolvendo, o medo ele vai saindo aos poucos. Então é isso que eu quero que vocês entendam.